Bom, nesse primeiro bloco, a gente gosta de voltar no tempo e entender como foi a sua entrada no mercado de trabalho, né? Eu estava lendo que você começou trabalhando com eventos. Me conta um pouquinho desse começo e como foi a decisão de entrar nesse setor. Boa, na verdade é super interessante, porque eu fiz publicidade e propaganda, eu fiz PUC, eu sou da primeira turma de publicidade e propaganda da PUC. E daí eu entrei na faculdade de publicidade muito pensando em ser criativa. E eu sempre gostei muito de desenhar, eu fazia aula de cerâmica, eu sempre gostei de escrever, então eu era muito do mundo das artes. E entrei pensando em criatividade, né, em ser criativa. E daí, logo que eu comecei a faculdade, eu fui atrás, depois do primeiro ano, eu fui atrás de um estágio. E eu tive um primeiro estágio na Macan, na criação. Olha só. E daí eu fui para a criação e passei um mês lá e eu achei desesperador, assim. Para mim, ficar sentada esperando a ideia baixar, né? Lembrando que nós estamos falando isso de 1994, o mundo dos dados, dos bancos todos de insights era bem mais restrito. Então, eu tinha muito a história de ficar lá com os criativos, esperando a ideia baixar e acontecer e não sei o quê. E aquilo foi me dando uma angústia muito grande. Depois de um mês, eu saí almoçar com um amigo meu, que estava fazendo um estágio numa empresa de eventos. E daí nós começamos a conversar e eu comecei a contar tudo que eu estava detestando do que eu estava fazendo. E ele contando tudo que ele estava detestando do que ele estava fazendo. E no final da conversa eu falei, mas Bruno, você não acha que a gente podia propor para os nossos chefes trocar de lugar? E ele falou, acho que seria bom, mas acho uma ideia meio maluca. Eu falei, bom, o não a gente já tem, então vamos testar. E a gente testou e funcionou. Vocês trocaram de lugar? Trocamos de lugar. E daí eu fui trabalhar numa agência super pequenininha na rua da minha casa, que chamava, na época, né, não existe mais, Ideia Eventos. Com uma mulher muito interessante chamada Elisa Guarita. E daí eu fui para ser produtora, né, estagiária, assim. E eu me apaixonei por aquilo. E daí eu comecei a trabalhar com muitos eventos. Então, na época, eu já comecei fazendo Fórmula 1 para Que Bom. Uau! Convenção de Marlboro. Então, eram coisas muito, muito, muito interessantes. Assim. E eu, até hoje, acho... Na época, só chamava eventos, né? Hoje tem Experience, Live Marketing, 150 nomes, mas que eu acho que a gente faz desde sempre. E para mim aquilo foi um mundo muito apaixonante, porque é um mundo onde as marcas acontecem e deixam marcas nas pessoas, né? Eu acho que quando você vive uma experiência de marca muito bem feita, dificilmente você esquece dela. E eu acho que isso te leva para sempre uma marca no coração, né? Nossa, com certeza. Muito bacana. E o que você acredita que esse período trabalhando com eventos mais te ensinou que você carrega até hoje com você? Acho que a primeira coisa planejar é muito importante, né? Eu fui estrategista, sou estrategista até hoje, eu acho, mas eu participei em agências da área de planejamento, liderei áreas de planejamento e eu acho que planejamento é uma coisa muito importante. Mas no mundo de eventos você aprende que o mais importante é você conseguir tomar uma decisão rápida, mesmo que aquilo destrua todo o planejamento que você teve, né? Eu tenho uma grande amiga que foi uma das minhas grandes chefes e grandes musas inspiradoras, que se chama Andréa Galasso. E a Andréa é a rainha do Tempos e Movimentos. Acho que ela criou o Tempos e Movimentos, assim. Então, a gente sempre teve tudo muito planejado, minuto a minuto. Mas a gente sempre teve a coragem de mudar as decisões e tomar decisões diferentes do que estava planejado, lendo o contexto. E eu acho que o mundo de experience te dá muito isso, né? A velocidade para mudar rápido e para entender que tá ótimo, estava planejado assim, mas se a gente mantiver o planejado vai dar ruim. Né? Então, eu acho isso muito legal.